falando nisso, vamos falar agora, né, assim, um pouco sobre essa situação nova. Nova não, né, na sua carreira, você já tá no boxe profissional há um tempo, acho que são 7 lutas ou 8 lutas? 9 já. 9 lutas, 9 vitórias, né? Vou deixar pra poder fazer uma moral com os que são com os rivais, mas o certo seria 9 triunfos. 9 triunfos. Pô, meu 10 tá... O eixo aqui, sudeste, a gente não tem tanto. O professor Rogério Ceni sofreu com isso também. Mas agora é triunfo. Mas o problema não é o verbo, vitória. É só a palavra. É só a palavra. Vencer não tem problema. Vencer não tem problema. Saiu bem, foi bem agora, né? Tá Você veio bem agora. Mas então, esse evento que tá acontecendo já, foi a segunda edição do Spartan Fight Night. Que evento, né, cara? Estrutura, tal, tudo mais. Segunda vez que você participa, né? Você ganhou novamente com pessoas da mesma família. E eu queria que você falasse um pouco da sua rivalidade, né? Com essa família Falcão. Começou lá atrás. Que começou lá atrás. Lá né? ele. É importante a gente voar lá também. Boa. Lá ele. Boa, começou lá ele. Cara, é complicado. Com o baiano não dá pra brincar. Irmão, tá. Não, lá atrás ainda vai. Red Lá, Beavis, lá. é tudo Ives. É, Red tudo Beavis. Ives. O começar lá atrás ainda dá pra passar sem o lá ele. O problema é começar aqui atrás. Perfeito. É porque quando é lá, é lá. Aqui atrás aí perfeito, é um pouco mais pesado, mas é Red Beavis. Red Beavis é tudo Ives. Agora, começou lá atrás com o Esquivo Falcão, que inclusive, pô, máximo respeito também, já esteve aqui com a gente no canal. Mas a gente sabe que esportes de combate, ego dos dois lados, rivalidade. Tem que vender a luta também. Às vezes a ego é só de um lado. Às vezes o cara tem um ego maior do que é 50 vezes maior do que Estamos falando de alguém ou ainda só estamos... Sei, mas eu acho que algumas vezes o ego é lá em cima, bate no céu e o cara tá aqui ainda do tamanho de todo mundo. Primeira luta com um membro da família Falcão, que foi Esquiva. Como é que se deu esse... Porque eu lembro que... Eu vou só contextualizar, mas eu quero que a nossa estrela vai poder dizer melhor. Começou ali uma troca de farpas no que antecedia a luta. E aí, realmente, o tom subiu dos dois lados. Porém, né, o que eu tô falando que tá público na mídia. O Esquiva também deu uma alavancada e botou um pouco mais de gasolina nessa história. E você também não deixou passar. E aí, como é que foi isso daí? Cara, eu não tenho rivalidade com a família Falcão, nenhuma. Zero rivalidade. Conheço a maioria dos irmãos Falcão, lutadores, né? Que tem irmão pra caramba, sim, homem e mulher, mas os meninos eu conheço a maioria que luta boxe. Não sou amigo de nenhum deles, mas assim, lógico que tem uma relação de respeito, de torcida ali, de a gente se seguir no Instagram e, pô, mandar mensagem, vibrar, postar quando um ou outro luta. Super normal. Os dois, inclusive, eu acompanhei. Pô, quando eu comecei a treinar boxe, os caras já eram medalhistas, né? Sim, comecei em 2012, no ano que eles foram medalhistas. Então, pô, eles eram... Referência. Querendo ou não, eram referências, claro. Eu não vou dizer, eu era fã. Não era fã de nenhum deles especificamente. Mas lógico que eles eram referências. Sim. Lá no clube onde treinava, tinha o quadro deles lá, e eu olhava pros quadros e falava, pô, quero um dia chegar nesse nível aí também. Sim. Então, pô, super válido, eles eram referências. E só que com o passar do tempo, eu acabei me decepcionando com algumas atitudes, né, pessoais desse meu até então rival. E assim, depois eu comecei a achar ele um puta cuzão, velho. Depois eu tô falando igual o Paulista. Depois vocês editam aí. Foi paulista total agora. Um puta cuzão. Puta cuzão, meu. Faltou o meu. Puta timinho, meu. Não, esses bostas de São Paulo. Esses filhos da mãe do Rafael Tolói. Que dane-se. Amanhã eu vou lá no CT. Já falei pra não jogar pra trás, meu. Porra, toca pra frente, meu. Ai, não tá rindo não, hein, mano. Só tô rindo porque o cara é boxeador, hein, mano. Exato, tá levando uma com nós aqui, hein. É verdade, isso é verdade. Enfim, e aí, cara, principalmente depois da pandemia, eu falei, eu comecei a achar esse maluco é maior cuzão, velho. Putz, o cara ficar, sabe, falando mal dos outros. Enfim, cara, tô aqui pra ficar falando mal dele, mas era realmente a minha percepção, isso é real. E aí eu comecei a separar, eu falei, pô, o atleta tal, não posso falar, não tenho o que falar, mas a pessoa não é uma pessoa que eu me conecto. Ele não segue uma linha que eu admiro. E aí eu comecei a abominar aquele cara ali do meu ciclo, né? Eu seguia no Instagram, parei de seguir, entendeu? E eu sempre achei que
como eu falei, o ego é muito alto, sabe? Criticavam os outros lutadores brasileiros. Ele faz uns vídeos, né? Assim, Acho que faz até hoje, eu acho. Faz os reacts. Isso. E aí, quando chegava nas lutas dele que eu assistia, eu falei, ué, mas como que tu pode falar dos outros e chega na sua hora tu não faz? Entendeu? Ué, eu começando a ficar meio incoerente, sabe? Isso aí, o cara lutou foi uma bosta, o cara lutou foi isso. Chegava na hora, o cara pegava um bêbado da Argentina, lutava 10 rounds. Se batendo, se embolando, sabe? Não conseguia conectar um golpe. Meio incoerente, até que chegou a luta do título mundial dele. E aí, um cara totalmente desconhecido que ele ia enfrentar, um cara que na Alemanha só tinha feito carreira na Alemanha, não tinha nenhuma luta internacional. A luta foi lá na Alemanha e já tava, acho que era já sua 30ª luta. Você vê, o cara foi disputar o título, falava tanto dos outros, foi disputar seu primeiro título com 30 lutas. Robson, com 18 lutas, Robson já tinha disputado 3 cinturões. Você vê, tipo assim, você tá falando dos outros, mas e você? Tá olhando pra você, tá falando dos outros, mas tá esquecendo de olhar pra você, entendeu? Quando o cara foi disputar o título mundial, ninguém da empresa foi assistir. Nenhum representante da empresa, da Top Rank na época. Ninguém da Top Rank foi. A Top Rank a luta foi uma das maiores, assim, promotoras de eventos. Era a maior na época. A maior promotora de boxe foi 2022 ou 2023. Por muitos anos foi. Entendeu? A Top Rank, né? Então, você mostra que você é muito relevante, né? Na empresa que você representa, né? Você é muito relevante. Primeiro que a luta foi a leilão, os caras ganharam e não foi nenhum representante da Top Rank, foi ele e o treinador só. Enfim. Chega na hora, eu imaginava que ele fosse ganhar. Falei, putz, é a oportunidade da vida. Não torci contra, não, torci a favor, torci pra ele. Falei, querendo ou não, ele ganhando, ele pode ser. Eu posso achar ele um cuzão, mas, querendo ou não, se ele ganhar esse título, vai vir uns benefícios aí indiretos que, todo mundo vai gozar dele, inclusive eu. A gente vai ganhar mais relevância e tudo mais. Então, pra cena do boxe é muito bom, né? Claro, lógico. Brasileiro campeão. Brasileiro mundial. Campeão e tal. E aí, eu torci pra ele, né? Eu falei, putz, torci e tal, vibrei. Mas, cara, chegou na hora o cara lutando com todo mundo. Você pode perguntar qualquer boxeador profissional, não tô falando mal, tô falando a verdade. Pode perguntar qualquer boxeador profissional. Todo mundo queria uma oportunidade que esse cara teve de lutar o título contra um oponente que ele lutou, que não tinha relevância nenhuma internacional, não tinha o nível de um campeão mundial, porque ele tinha nível de campeão mundial e tinha carreira. Tinha punch, né? Tinha Punch não. Não sei. Mas assim. Tinha hype. Tinha hype, o cara é medalhista olímpico, o cara tinha potencial de campeão mundial. Sim. O outro não. Era uma incógnita. É o típico lutador do boxe profissional, carreira conduzida. O que é normal com todo mundo, Sim. inclusive comigo. A própria Top Rank fazia muito isso, né? Ia conduzindo as carreiras pra lá na frente. Exato. Então o cara feito lá na Alemanha, só lutadores que você olhava o cartel do cara era estreante. 5 lutas, 3 derrotas. Entendeu? E o que é normal. Isso não é demérito. Isso é normal. A evolução do atleta profissional. Então, ele ia lutar com um cara que não tinha relevância, não era um nocauteador, era um cara que. Entendeu? Então, todo mundo queria. Eu queria. O Robson lutou 5 títulos, só lutou com 5. Top. Sabe? Desse tamanho. Lutou com 5, meu irmão, 5 cascadura. E aí, cara que fala tão mal dos outros, dos seus compatriotas, companheiros de profissão, e chega na hora com um cara mediano mesmo, no título mundial, que é a oportunidade da vida, o cara consegue perder, consegue tomar knockdown e consegue fazer uma luta pífia, meu irmão. Aí eu larguei. Falei, eu fiquei com raiva que perdeu, entendeu? Fiquei com raiva. Falei, o cara desperdiçou uma oportunidade dessa, entendeu? Aí eu fiquei com raiva, aí eu peguei um dia e soltei uma indireta numa live na academia. E eu bato em Gualtieri, né? O oponente. Falei, eu bato no Gualtieri, porque eu também queria, lógico, né? Claro. Ali uma oportunidade. Sobrar um. Se o cara é o campeão mundial daquele nível, eu bato naquele cara, se eu tiver, mesmo com pouca luta, se eu tiver a oportunidade de bater nesse cara, minha medalha olímpica me permite furar a fila. É aquilo, a narrativa que é construída que vai fazer você chegar. Exato, e a minha medalha olímpica, a comissão não ia me reprovar só porque eu acho que eu tinha 4 lutas na época que eu soltei esse vídeo. Não, porque eu sou campeão olímpico, entendeu? Eu tenho essa credencial. E aí eu comecei a lançar. Eu bato em Gualtieri e tal. Ainda segurando, mesmo sendo indireta, mas eu queria meio que, tipo assim, entrar ou em um ou em outro. Entendeu? Ou em um ou em outro. E aí
viralizou esse vídeo, o Round 13 soltou a página, soltou esse vídeo e tal, e ele já sentiu aí direta, já começou a responder tal. E a partir daí começou a rivalidade. E aí, quando eu fiquei sabendo, o Anderson estava lá na Bahia, eu fiquei sabendo que ia ter o Spaten e que eles queriam colocar uma luta de boxe, além da luta do Anderson, que ia ter uma luta de MMA, o Anderson, e queriam colocar uma luta de boxe, eu falei, eu vou me meter nesse bolo aí. Aí eu comecei a meio que lançar um desafio, a falar. E aí a Spaten se interessou, entrou em contato com a minha equipe e começou a entrar em contato com a equipe dele. Só que de início, né, como eu falei, ele é estrela, ele é maior do que todo mundo e tudo mais, ele é a maior lenda do boxe brasileiro. E aí começou, ei, você é peixe pequeno, você é galinha morta, eu sou o primeiro do ranking, eu sou isso do ranking, eu não perco pra você nem aqui nem na China, não vou lutar com você que não vai agregar nada pra mim, você não tá nem no ranking das organizações mundiais, você é isso, você é aquilo, e tal, começou a me menosprezar. Eu, beleza. Aí eu comecei a responder, eu falei, pô, eu bato em você, independente mesmo, com pouca luta. Se eu tenho pouca luta, lute comigo, pô, e tal. Eu, no lugar dele, não lutaria comigo nunca. Eu, no lugar dele, Sim. não lutaria comigo nunca. Só que, graças a Deus, eu fui ali, jogando a semente. A Spaten também foi fazendo a proposta lá, ele foi negociando. E acho que o valor agradou a ele. No fim de tudo, ele amarrou tanto, porque as negociações começaram em março, o evento era em junho, acho que 11 de junho, e a negociação já em março começando. Primeiro ele pediu pro empresário para ser uma luta de exibição. Pra não contar no cartão. Eu falei, opa, exibição não, se eu sou galinha morta, se eu sou isso, se eu não tô no ranking, se eu sou aquilo, eu só quero luta oficial. Porque se você ganhasse dele, ele ia ter esse argumento. Não, mas ali era só um... Entendeu? Você entende? Quem tem medo e treme, entendeu? Aí eu falei, não, só vou luta oficial. Ah, não, beleza. Aí eram 8 rounds a proposta inicial. Aí ele, beleza. Meio que acordado verbalmente. Aí depois o empresário, não, a luta é 10 rounds. Nós já iniciamos o camp para 10 rounds. Só aceitamos se for 10 rounds. E, pô, nunca tinha lutado 10 rounds, né? Eu tinha feito uma luta de 8 rounds que tinha acabado no segundo só. E o restante eu tinha feito 4 lutas de 6 rounds. Então eu falei, vixe, cara, 10 rounds vai ficar um pouco mais pesado. Aí a Dora falou, e aí? O que você acha? E tal. Acho que a gente dá pra gente treinar, dá pra gente tal, dá pra adaptar. Se tem um lastro muito grande, começou a te dar confiança, né? Me dar confiança. Aí eu falei, mas então fecha, aceita essa parada. Eu acho que eles não imaginavam que a gente ia aceitar, entendeu? A proposta que fizeram e tal. Eles tentaram tudo pra que a gente dissesse não e eu ficasse com uma fama de fujão. Sim. Só que eu fui aceitando tudo. Ele é isso, eu, ok. Ele é isso, eu, ok. Ele só luta por isso, eu, ok. A proposta foi tal, eu, mentira, a Spaten vai mandar a proposta tal. Ok, beleza. Só luto por tanto, eu, ok. Beleza. Se for, a Spaten vai mandar. Aí a gente conversa, não, o cara só vai aceitar tal. Aí eles entraram em contato já entre eles. Aí 10 rounds, eu fechado. Só que eles ficaram lá tentando ganhar o máximo que eles podiam lá da Spaten, a Spaten negando, e as datas passando, né? Só que aí eu vi que ele tinha se mudado, tinha até acho que acontecido um acidente, veio pra cá, tava treinando numa academia boa, com um treinador bom, que é o Paulinho lá em Sorocaba, e depois ele tinha se mudado lá pra, acho que Santos, Guarujá, algum lugar lá, Itanhaém, sei lá. Da Baixada, né? Na Baixada, e começou a treinar numa academia que tava o Whindersson Nunes. Aí eu, tinha várias influências, inclusive. Eu falei, o cara vai treinar, o cara vai lutar comigo. Nada contra o Whindersson Nunes. Mas, o cara tá priorizando mídia do que performance. Tem alguma coisa errada. Você viu que ele tava meio que te menosprezando? E com certeza, pô. Lógico. Tem 6 lutas, a galinha morta, tal. Não vou precisar treinar forte pra ele, não. Começou a treinar lá com... Não sei nem... Não conheço o treinador dele. Não sei, assim, do resultado. Não conheço o atleta de alto rendimento. Mas eu acho que é treinador dos influencers e tal. E aí ele ficou lá, treinando lá, tudo mais, e postando, não perco nem aqui nem na China. Aí postando vídeo treinando, tô treinado, mas nem preciso treinar pra ganhar dele, nem preciso treinar, mas tô treinado, tô pronto. Tanto que tem vários vídeos. E aí, faltando uns 15 dias antes da luta, eu vim com o Anderson pra São Paulo, que a Spaten mandou o Anderson vir antes, e aí eu já tava negociando com outro atleta, porque ele tava criando tanta dificuldade pra Spaten que a Spaten não ia aceitar. Não ia fechar, acho que eles estavam pedindo muita grana, alguma coisa assim, que não ia aceitar. Só que quando ele viu que eu tava em São Paulo, que eu ia lutar o Spaten, mesmo que não fosse com ele,
Ele pensou assim, caralho, o Weber está em São Paulo, vai lutar. Eu não aceitei a proposta, vamos botar outro. Aí ele aí voltou atrás e aceitou. Falou, não, Spata, eu quero. Aí aceitou. Aí como ele foi pra luta, tomou o pau dele, tomou a porrada dele, aí a desculpa dele é que, eu aceitei a luta em cima da hora, não tive tempo pra treinar. Mas é mentiroso. E, cara, mentiroso. Vou falar também, você teve acho que uma crise de amidalite severa na semana. Mano, eu fiquei mal demais. Nunca tive uma crise na minha vida de amidalite. No máximo uma gargantinha inflamada. Fiquei fudido 3 dias sem treinar na semana da luta. Na semana da luta, no corte domingo. de peso. Eu fui pro Rio no treino aberto no domingo. Eu tomei uma bezetacil no domingo. Eu fui e voltei no mesmo dia. Eu não conseguia beber um copo d'água, mano. Eu passei o dia inteiro. Foi uma garrafa d'água que eu bebi o dia inteiro e um iogurte de, acho que 170 gramas, de hotel. Então peguei no hotel, antes de sair daqui do Rio, que fui de bate e volta, uma garrafa de água e um iogurte. Eu tava com a garganta tão fodida que eu tomei aquilo ali o dia todo, porque era por etapa, era isso aqui, ó. Cara, eu tive há 2... Deixa rasgando, né? Não conseguia deglutir nada. Há 3 semanas atrás eu tive isso daí, é maluquice. Meu irmão, eu fiquei... E quando eu voltei do Rio, eu passei a noite do domingo pra segunda de febre. Gemendo assim, eu deitado sozinho no quarto. Oi. Acho que se tivesse alguém na porta, ia achar que tinha alguém me amassando. Eu gemi a noite toda, mano. É sério, eu gemi a noite toda. De dor. Aí na segunda-feira eu não treinei, não fiz nada. Quando foi terça-feira, e o Dória é louco, né? Falei, caramba, e agora, velho? O que eu vou fazer, velho? Esse cara desse jeito, o que eu vou fazer? A gente tentou omitir a informação, mas quando chegou terça-feira, que eu amanheci o dia, eu não conseguia nem falar. Ele falou, não tem jeito, vamos ter que conversar com a Spaten. Conversou com a Spaten, falou a situação. Precisamos de um médico urgente. Aí a Spaten pagou um otorrino lá, um otorrino top aqui de São Paulo. Aí eu fui lá de emergência no cara. O cara, eu lembro, o cara abre a boca aí, eu não consegui nem abrir a boca. Quando ele colocou a lanterna, ele fez assim, ó. Nossa. O cara virou a cara, velho. Caraca, meu irmão. O que é que você fez? Aí eu... Não conseguia nem falar, velho. Oxe, na hora, remédio, injeção de novo, isso e aquilo. Mas não sei o que aconteceu. Deus é bom que na quarta-feira eu já amanheci melhor. E aí na quarta noite, na semana da luta, eu fiquei domingo, segunda, terça sem treinar, sem fazer nada, ferrado. Queimando de febre e com a garganta ruim. Na quarta-feira à noite foi quando eu comecei a treinar pra cortar o peso. A sorte que como eu fiquei esses 3 dias praticamente sem comer, não subi nada de peso. E aí eu tive quarta, quinta e sexta pesagem. Consegui tirar o peso tomando antibiótico, parei o antibiótico só no dia da luta e fui pra luta, velho. E lutei 10 rounds daquele jeito. Caí um pouquinho a performance nos últimos rounds. Lógico, tava bem desgastado. Mas a luta era pra ter acabado no 4º round. Quando eu derrubei ele, no final do round, o gongo bate, o gongo não salva o atleta. Foi no estourado do... O gongo não salva, bate o gongo, o juiz tem que abrir a contagem, mesmo depois que o gongo bateu. Se ele caiu antes do gongo, aí o juiz abre a contagem e ele não pode ir pro corner com a ajuda de ninguém, ele tem que ir sozinho. E ele no chão, ele foi carregado pelo seu treinador e posto no banco. Já é desclassificação aí. Então, pra quem fala que isso, que aquilo, já era pra ter tomado pau dele no 4º round, não era nem pra continuar a luta. Então, fala demais, ó, fala muito. Então, a rivalidade é com esse cara, que hoje... A rivalidade deve ser dele pra mim, que ele fica falando de mim até hoje.